Olá, nesse vídeo eu vou mostrar como está o meu kefir de água. Então, no vídeo eu mostro dois frascos, eu estou com duas culturas de kefir, a origem é a mesma, mas eu separei em dois frascos e estou utilizando o mesmo açúcar, tentando cuidar com os mesmos ingredientes, mas mudando um pouco a forma. Então no vídeo eu vou mostrar que está formando ali a película, o biofilme. Inclusive esse biofilme tem agarrado nos grãos, ele tem grudado ou envolvido os grãos que ficam na superfície boiando. Eu noto que eu troquei o açúcar, mas continua formando. Então, é uma característica dessa cultura que eu estou tendo a formação dessa película, desse biofilme. Dá para ver que está bem gosmento, uma nata bem pegajosa que envolve alguns grãos. Infelizmente, eu não vou conseguir recuperar aqueles grãos ali. Eu poderia tentar separar com a mão, mas eu acho que não compensa. Então o que eu fiz? Eu coei ali e vou tentar separar ali na peneira esse envolto pela película e vou descartar, não tenho muito o que fazer. E esses grãos que estavam no meio, que formou a película ou que tinha uma sujeira, eu vou deixá-los de molho um pouco em água enquanto eu faço a higienização do frasco, enquanto eu lavo ali alguns minutinhos, só para garantir ou para poder tentar beneficiar que saia essas impurezas na água e depois eu coo e segue a fermentação. Então eu vou lavar esse frasco com água filtrada, que eu utilizo ali do filtro. Então, só para tirar o excesso de alguma coisa que possa estar grudada ali, e depois eu vou adicionar um pouco de água e deixar os grãos ali de molho um minutinho, só para tentar manter a limpeza. Então, mesmo com o açúcar mascavo sem impurezas, ainda está formando biofilme. Então eu vou deixar eles de molho um pouquinho. Eu estou fazendo esse procedimento para poder tentar minimizar e controlar isso. E também esse início dessa cultura, eu selecionei alguns grãos maiores, comecei de um volume ali um pouco menor e já cheguei nessa quantidade de 250, como eu vou mostrar depois. Então eu estava tentando tirar alguns grãozinhos que ficaram no garfo, que estavam assim mais limpos. Aquele da sujeira ali eu vou descartar e vai ficar ali 2 minutos, o tempo de eu limpar tudo. E já coei, já tirei a água e agora eu vou preparar ali a fermentação. Então eu decidi preparar 250 ml. Para 250 ml eu utilizo uma colher de açúcar mascavo. Eu não estou falando que isso é regra, mas esse é um ponto de partida que eu utilizo para poder controlar as minhas fermentações. E a quantidade de grãos que eu tenho não é uma colher, é uma quantidade menor do que uma colher de grãos. Eu vou adicionar água e vou dissolver. Como aqui em Minas tem feito calor, as temperaturas estão aí durante o dia passando de 30 graus, dependendo do dia chegando aí a 35 graus, eu noto que a fermentação fica mais intensa, tanto que está formando mais biofilme. Então, mesmo tendo uma quantidade de grãos menores do que uma colher, eu vou utilizar essa proporção, porque eu sei que a temperatura está favorável para a fermentação. Então, isso permite com que eu use uma quantidade menor de grãos. Então, quem mora em regiões quentes ou com temperaturas altas e deixa fermentando num ambiente onde normalmente essas temperaturas chegam aí na faixa de 30 graus ou mais, pode ser interessante mudar essas proporções de grão ou o volume que utiliza. Então tá aí a quantidade, tem alguns grãos maiores, outros menores. Essa cultura ela tá bem interessante para mim. No outro pote eu tenho uma outra cultura que eu não estou tendo esse cuidado de deixar os grãos descansar, de selecionar grãos maiores. Eu simplesmente estou cuidando com os mesmos ingredientes, mas sem ter esse cuidado. Então ali eu vou tampar o pote, eu deixo ele desrosqueado para poder sair o gás, mas não deixo ele completamente aberto. E nesse outro pote maior, eu estou com o mesmo volume de 250 ml, mas eu estou com muito grãos e grãos menores. A cultura está com grãos menores e também está formando biofilme, e dá para ver que realmente forma uma película bem gelatinosa, lembra muito a película do kombucha. Eu creio que sejam micro-organismos similares ao do kombucha, pois o cheiro dessa película é um cheiro acético. Então, pode ter sido uma contaminação em algum momento de kombucha,
pode ser original da minha cultura de kefir, não dá para saber isso. Mas daí, nessa cultura que está no pote maior, dá para ver grãos menores. Eles não estão com aparência ruim, mas eles só estão menores. E eu estou com um volume maior, então uma proporção ali de fermentação que induz a fermentação mais rápida, e parece que eu consigo ver a relação de grãos menores, fermentação mais rápida, grãos menores, e isso meio que forma um ciclo. Então eu estou mantendo essa cultura para poder verificar isso. E vou preparar, vou limpar os potes aí. Essa cultura eu não deixei de molho na água, eu simplesmente peneirei e vou preparar. Então, como que está sendo o preparo? Eu vou preparar aí 250 ml, vou utilizar uma colher de açúcar mascavo, desse açúcar mascavo mais claro, que eu comprei recentemente, que é mais limpo, e vou adicionar toda aquela quantidade de kefir para fermentar, e 24 horas depois eu vou fazer a troca. E eu estou mantendo essas duas culturas para poder ter aí um comparativo, né? Para ver se a forma com que é preparada a fermentação, se ter esse cuidado de meio que deixar os grãos de molho quando eu percebo sujeira, faz a diferença ou não. Eu, pessoalmente, acredito que faça, mas sem fazer o teste é complicado. Então, eu tenho deixado eles fermentando nas mesmas condições. Esse frasco grande, a superfície do líquido tem uma área maior, então é um fator que favorece até a formação da película, porque se forem bactérias acéticas, que eu creio que sejam, como o Comagotebacter chilinum, que produz esse biofilme lá no kombucha, ele gosta de ter o contato com a superfície que tem oxigênio. Então, uma superfície maior favorece mais ainda a formação dessa película. E como os grãos estão menores, a superfície de contato é maior, a fermentação vai ser mais rápida, as leveduras vão fermentar mais rápido e vão gerar mais etanol, que vira o alimento dessas bactérias acéticas. Não sei do Comagotebacter, eu não estudei essa bactéria, como que é a fermentação dela, mas eu creio que essa cultura tem mais tendência a formar biofilme, e eu acho que essa película, esse biofilme, pode atrapalhar também no crescimento dos grãos da cultura. E aí eu estou fazendo o teste separado e estou observando. Então eu queria mostrar isso, como que eu preparei ali. Então em torno de 10 minutos eu consegui fazer tudo que eu queria. No outro pote, nesse menor, eu noto que quando eu coloco para fermentar, os grãos até liberam um pouco de gás e formam essa espuminha na superfície. E ali já dá até para ver um grãozinho maior boiando.